Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live, minhas lives, são um pouco surpresa, né? Eu marco às vezes 10, 15 minutos antes, porque eu gosto de falar naquele momento em que eu vejo o Espírito me conduzindo a trazer algo para as pessoas às quais Deus designar que ouçam. E hoje o nosso tema é a unção. Esse tema é um tema complexo, como a maioria, né, dos princípios do Evangelho, que nos arrancam, que nos tiram dos conceitos de religiosidade, de uma mentalidade fechada, né, para entender as coisas do Espírito. Mas nós vamos aí, com a graça de Deus, trazer para você alguns pontos para que você possa, de alguma forma, se alinhar, para que você possa entrar aí no que Deus tem para você. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de recomendar esse livro que tem a ver com o que a gente vai falar. O Andar no Espírito, o Andar no Poder. Tá? Vou falar um pouquinho da minha jornada de fé, para você entender quais foram os pontos que me fizeram chegar a essas conclusões que eu vou trazer aqui hoje. Então, eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo. Me batizei nas águas em 2009, fevereiro de 2009, na igreja, ministério, né? Comunidade, Sara Nossa Terra, em Ribeirão Preto. Passei um período nesse ministério, aprendi muita coisa, mas houve algumas circunstâncias, né? Eu não estava amadurecido, firmado na fé. Me afastei da comunhão dos irmãos. Eu não acredito que a pessoa se afasta de Deus. Eu não acredito que o Espírito Santo saia da pessoa depois que ela nasceu de novo. Eu acredito que há uma falha na comunhão, né? Porque a gente começa a ir para um outro lado ao qual Deus quer nos levar. Mas aconteceram diversos fatores e eu fui parar em Pernambuco. Como o alvo aqui dessa live não são os detalhes, né, da minha conversão, eu entrei num avião em Ribeirão Preto, 4 dias sem dormir, drogado, com um pouco de droga para pelo menos o próximo dia, até que eu chegasse em Pernambuco e conseguisse mais. E eu desci lá em Pernambuco e Deus me livrou primeiro das drogas durante o voo e depois ao longo da minha vida lá em Pernambuco ele foi me libertando das outras coisas, né? Cigarro e outras coisas, álcool. Então, comecei ali em Porto de Galinhas, depois de um tempo, fui para a Igreja Presbiteriana, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada, Calvinista. Fiquei em Porto de Galinhas ali, naquela região, né, Serrambi, por 1 ano e meio, aproximadamente. Fiz uma viagem missionária para o Maranhão. Conheci a pessoa que é minha esposa hoje. Me casei em Recife, na Igreja Presbiteriana do Pina. Fui morar em Recife. Comecei de forma também sobrenatural, pela graça de Deus, porque eu não tinha capacitação para isso, mas foi me dada a oportunidade. Eu creio que foi a forma que Deus escolheu para me capacitar. Tinha uma sala lá de ensino, de missões. Acho que tinha duas eram mulheres, né? 2 alunas, mais a minha esposa. Depois, quando eu entreguei a sala, devia ter umas 10 pessoas, mas era bem, hoje parando para pensar, eu vejo que era algo bem algo que Deus construiu aquele espaço ali para me forjar e me formar em alguns fundamentos do ensino, porque não era parte ali, né, das intenções da igreja manter uma sala com aquele conteúdo. Depois, em 2016, de 15 para 16, né, a gente se mudou para outra cidade. Depois trocamos o nosso imóvel que eu tinha comprado nessa cidade por um sítio, e a gente se desligou da IPB e ficou procurando um ministério.
E por que eu comecei a procurar um ministério na linha da vida no Espírito? Porque eu li esse livro. Eu li esse livro em 2013, mais ou menos, e eu comecei a procurar algum lugar que falasse especificamente sobre... Bom dia, pastor William de Mauá, meu amigo, seja bem-vindo. Sara, Rosa Amélia, sejam todos bem-vindos. Então, depois que eu li esse livro, na verdade na época eu li ele umas 2 vezes seguidas, sobre oração no Espírito, comecei a orar no Espírito. E quando você começa a orar no Espírito, você entra numa realidade que você nunca mais vai... Se você nunca mais parar de orar, nunca mais você volta para o mesmo lugar. Você vai avançar em todos os aspectos. Na sua mentalidade, você vai edificar sua fé, você vai romper paradigmas, você vai romper sofismas. Então, a partir aí de 2013, eu comecei a orar no Espírito, nunca mais parei. Então, eu comecei a seguir, né, pelo YouTube, comecei a acompanhar e desejar fazer parte do ministério chamado Ouvir e Crer. E esse ministério de Goiânia, em algum momento, a gente conheceu algumas pessoas nesses grupos que esse ministério tinha, e uma dessas pessoas que a gente conheceu, que é a pastora Marli, ela fazia parte de um ministério chamado Pescador Sal da Terra. E aconteceu que a gente começou a conversar sobre oração em línguas, né, sobre essa visão aqui da vida no Espírito, sobre uma unção na vida desse pastor, né, ele faleceu aí há uns 3 anos atrás, mas tem uma história, tem um legado, então tem uma unção liberada através desse pastor, David Roberts. Se você comprar o livro, você vai ler tudo que a história dele, como que foi a jornada, inclusive no livro, ele te mostra essa jornada aí das práticas espirituais. E aí depois a gente acabou não indo para Ouvir e Crer, mas indo para o Ministério Sal da Terra. Por várias confirmações, não foi só uma, e a gente conseguiu o dinheiro, as passagens. Essa pastora com o marido dela nos convidaram, conseguiram um lugar para a gente se hospedar, nos apresentaram o apóstolo do ministério. E eu já tinha visto vídeos dele, né, que ela mandava pra gente, e ela teve visão, eu tive sonho. Foram várias confirmações para eu estar lá. E fui para esse ministério, fui para um evento, né, para uma conferência, e participei da conferência e senti no coração: ô irmão, seja bem-vindo, o irmão Theo Carvalho lá de Florianópolis, seja bem-vindo, irmão. Todos aí, uma ótima segunda-feira. Então, quando a gente chegou nesse ministério, houve mais confirmações. Pessoas foram usadas por Deus para nos levar até o apóstolo, para fazer com que a gente tivesse ali uma comunhão com ele. Houve, da parte do coração dele também, uma abertura, né, para a gente se aproximar do ministério, fazer parte. E daí em diante começou uma jornada. Mas muita coisa que eu já tinha lido, eu lia muitos livros do Kenneth Hagin nessa época. Li esse livro aqui do David Robertson, li livros do Benny Hinn. Então são livros que falam sobre fé, falam sobre unção, falam sobre sinais, falam sobre dons. Mas o que mais eu comecei a me voltar a entender foi o entendimento, foi buscar entendimento da unção. Porque eu ouvia tanta coisa que não fazia sentido, e eu queria saber o que realmente era isso. Então a gente foi buscar o quê? A gente foi buscar um ministério que a gente pudesse seguir, aprender, ser ministrado, ser edificado dentro daquilo que a gente estava crendo, que era o princípio, né? O princípio começou por esse livro, o Andar no Espírito e o Andar no Poder, do David Robertson. Quem já leu esse livro aqui, pode colocar aqui, se você já leu. Então, depois de alguns anos, surgiram situações, a gente começou a fazer parte do ministério, e acabou que a gente foi morar lá no Mato Grosso. E eu comecei a viver muitas coisas que eu tinha lido, que Deus tinha me falado, que Deus tinha me mostrado. E eu comecei a, como as pessoas dizem, né, nesses ambientes, eu comecei a beber daquela unção. Você bebe da unção através do ensino, através do reconhecimento daquela unção.
E muitas linhas teológicas mais tradicionais, elas rejeitam esse entendimento. E na sua vida, o que eu gostaria de colocar aqui hoje também, é que você não pode ficar tentando entender todo mundo. Você vai ter que escolher por onde você anda. Se você for tentar entender todo mundo, o que cada um pensa, o que todo mundo pensa, e tentar encontrar razões para aquilo que você crê, só porque alguém está dizendo que não é assim, você não vai conseguir andar na sua trajetória. Então, eu vou começar a contar o que eu vi de diferente nesses homens. Por exemplo, David Robertson. O que eu vi de diferente nele? Primeira vez que eu li. Não só os princípios, as práticas, né? Como oração no Espírito, que ele fala sobre isso, ele fala sobre o jejum, fala sobre a confissão da palavra, fala sobre a meditação da palavra, louvor, adoração. Mas o que eu percebi foi o seguinte: a identidade. Não a identidade no sentido de você saber que você é filho, porque sem isso, nada que você entenda no corpo de Cristo, sem você entender a filiação que você tem em Cristo, você entender a sua paternidade em Deus, se você não entender isso, todo o resto fica sem sentido. Mas, quando eu digo identidade, é uma visão, é algo que Deus mostrou para a pessoa, e ele se apega àquilo e anda naquilo toda a vida. E isso que eu vejo que hoje é o mais difícil, porque naquela época, né, provavelmente aí mais de 40 anos atrás, você viajava, eu vejo os relatos dele, viajava pelos Estados Unidos, conhecia pessoas diferentes, teve contato com muitos pregadores, muitos evangelistas, mas era aquele momento ali que eles tinham de comunhão, de conversa, ou de televisão, ou de rádio. Mas a pessoa, ela andava numa visão, claro, eu não estou falando do evangelho integral, mas aquilo que Deus deu para você, a porção que Deus deu para você. Quando você pega Efésios 4:10, ele fala uns para apóstolos, outros para profeta, outros para pastores, outros para mestres. Então, quando Deus chama, porque um dia Deus me chamou, ele me deu uma porção para eu compreender minha vocação, para eu entender como que eu iria caminhar e como que eu iria servir o propósito dentro daquilo ao qual ele criou para eu, meus dons, a forma que eu nasci, a história, a construção, tem todo um formato específico que é para mim. Isso é uma identidade ministerial e é Deus que te dá. Só que hoje as pessoas seguem a identidade ministerial pelo que elas entendem que naquele momento é conveniente para elas. E acaba que a todo momento elas estão, num ano elas estão andando numa linha, no outro ano elas estão andando em outra linha. E o que eu acho interessante a questão da vida no Espírito? Depois de um período, vou falar de unção, falar de honra. Depois de um período eu me desliguei, né, do ministério institucional, esse que eu falei, do Mato Grosso. Mas eu não abandonei a visão ao qual eu vi que Deus deu para eu andar. Então, vou falar também de honra e desonra para você entender, porque muitas situações que a gente passa na vida, a gente segue uma unção pela fé. Só que quando você se decepciona, quando você se frustra, quando você se escandaliza, você não enxerga mais aquilo pela fé, então você rejeita aquela unção, porque você liga a sua frustração com a pessoa ao que ela carrega, e eu passei por essa experiência. Então eu vou falar, eu vou abrir aqui, esse vídeo depois vai para o YouTube, e lá no YouTube a minha intenção, porque esses vídeos são para os meus treinamentos, não vai ficar aqui no Instagram. Então, se você está assistindo e você quer o vídeo inteiro, depois você fala comigo, eu te mando pelo YouTube. Mas o meu intuito não é deixar esses vídeos no Instagram. Então, quando você abre o coração e você mira a sua fé na unção, você se conecta a ela. E você começa a receber daquilo. E aquele caminho ao qual você traça, é como se a unção fosse te conduzindo no propósito. A unção, ela te capacita, a unção, ela te mortifica, a unção, ela te guia, a unção, ela te revela.
Então, quando você vê algo que Deus conecta você com aquilo, você começa a seguir, começa a funcionar na sua vida a mesma coisa. Então você pode ver, no Antigo Testamento você vê que Eliseu andou em honra ele seguiu, né, Elias. E quando Elias subiu, ele falou da capa, né, que a capa que desceu, a capa é a figura de unção. Aí ele pediu unção dobrada. O que é a unção dobrada? É a operação daquilo que Deus te deu, mais a operação daquilo que você recebeu. A gente chama de paternidade espiritual, alguns chamam de mentor, alguns chamam de pastor, alguns chamam de apóstolo, seja o que for, mas é alguém de autoridade espiritual na sua vida, que você serve aquela pessoa num tempo determinado, porque o Espírito Santo tem o seu processo, e aí você recebe daquilo. Mas com tanta informação hoje, inclusive eu recomendo o meu livro, Vasculhando as Profundezas do Seu Coração, que tem um capítulo que fala que a informação é uma estratégia de desinformação. Então as pessoas hoje, elas estão se intelectualizando de um tanto, elas acham que por tanto estudar, elas vão produzir unção, e não é assim. Você pode estudar e você pode ler para adquirir conhecimento, o seu entendimento, né? Porque a unção é a manifestação daquilo que você enxerga, uma visão. Então, tudo bem, você pode ler coisas, mas você precisa saber se o Espírito Santo está te dando aquilo naquele momento. Então, eu já vi muita gente, já passei por esse período, de você começar a ir tanto para a razão das coisas, que a unção para. Por quê? Porque a unção é na fé e na honra. A unção não é na intelectualidade. A unção não é pela mente. A unção, ela funciona pela fé. A unção é uma manifestação de uma realidade no espírito, de uma consciência do homem espiritual. Por isso que você se frustra com o homem. Mas se você souber separar a imperfeição do homem da unção que ele carrega, você não vai se escandalizar no sentido de perder a linha da unção. Esse assunto é para poucos. Quantos homens você conhece hoje que andam poderosamente em uma unção? Poucos. Por quê? Porque a maior parte das vezes que você vai conversar sobre isso, as pessoas vão usar a sua racionalidade. Então elas vão dizer, isso aí não tem nada a ver, isso é controle. Porque eu tenho liberdade no sentido de eu aprendo com todo mundo e tal. E claro, eu tenho centenas de livros, eu leio muitos livros. Mas a unção que eu sigo é a unção que Deus deu para eu andar. Através de alguém que ensinou, que ministrou e que derramou aquilo, e a palavra profética se cumpre. Então o que eu vejo hoje com essas vários ensinos humanistas no meio da igreja? Eu vejo as pessoas racionalizando tudo. Então elas querem, por exemplo, que o ministro da palavra dê para elas como um sinal de serviço, sem que haja honra e fé no coração delas. Então, se eu desejar dar o meu melhor para você, se eu pegar tudo que eu entendo que tem e querer te ensinar e ministrar para que isso entre como palavra, entre como expansão da sua consciência e expanda a unção da sua vida, se você não tiver fé, se você não tiver honra pela unção, porque às vezes a gente honra o homem, se você honra o homem porque você espera a validação dele, aí isso é bajulação, isso é idolatria. Não, você reconhece a unção, você honra aquela unção como uma forma de receber aquilo, porque Deus te colocou para andar naquilo. Então vai ter muitas vezes que você vai se perguntar, você vai falar, por que Deus está falando para eu fazer isso? Você tem que perguntar, Senhor, porque o Senhor quer que eu faça, o que eu vou fazer? Mas o homem racionaliza. Então ele fica, eu não vou bajular homem, porque não sei o que, isso é idolatria, porque não sei o que lá e tal. E aí eles, geralmente as pessoas criam uma relação com o pastor delas, ou com quem elas têm por mestre, ou por pastor, mentor, o que for, elas criam uma relação de broderagem. Quando eu falo broderagem, é assim, amizade, amigo. E não sei dizer, felizmente ou infelizmente,
não é esse tipo de relação que transmite a unção. Então você pode ver a Gálatas 6,6, compartilhe com aquele que te instrui, ou compartilhe de todas as coisas, as melhores coisas com aquele que te instrui. Depois você vai lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo falando com Timóteo, mas tem uma parte que ele diz, dupla honra para os presbíteros. Então Paulo tinha uma expressão de relacionamento paternal com Timóteo, com Tito, com Priscila, com Áquila. Então, quando você olha para essas relações, você vai enxergar a relação baseado na sua ótica. Então eu vejo, por exemplo, hoje em dia, tem pessoas que acham que andam numa unção, mas elas não andam. Porque a unção que você anda, ela manifesta na sua vida igual daquela unção que você recebe. Então, por exemplo, você anda numa unção, você olha para um ministro da palavra, esses mais conhecidos, mas tem pessoas hoje que andam em Deus e estão servindo o corpo, em poder, mas não estão em evidência. Mas você olha para aquela pessoa, você vê a manifestação na sua vida da mesma operação daquela pessoa que você disse que está andando na unção dela, que você está caminhando naquela mesma unção. Então, por exemplo, o pastor Célio Rosa, meu pai na fé, ele é um homem que eu fiquei perto, eu morei 1 ano e meio na casa dele, ele anda nisso aqui, até hoje. Ele andou, do dia que ele começou a seguir esse ensino aqui, 30 e tantos anos atrás, até hoje, ele anda nisso aqui. Então, ele não só diz assim, eu honrei o pastor Dave Robertson, eu andei na unção dele, eu andei no ensino dele, eu aprendi com ele, ele ministrou na minha vida. Tá, mas na sua vida, o que tem na sua vida que opera segundo essa unção que você está dizendo que anda? Então, na minha vida tem uma unção que Deus me deu e tem a dupla unção, que é a unção que eu sigo, que eu honro, que eu respeito. Na sua vida manifesta isso? Funciona isso que você disse que anda? Então, quando eu não consigo andar nisso, eu digo que isso é papo de pentecostal. Por quê? Porque eu não tenho honra no meu coração. Eu tenho por comum, eu posso dar quantos textos forem necessários aqui, porque Jesus chegou na terra dele, ele não foi visto como profeta. Ele foi visto como filho de José. Ele não pôde fazer nada, não teve cura, não teve libertação, não expulsou demônio. Por quê? Porque todo mundo olhou para ele e disse, esse é o filho de José, ele não é um profeta. Mas todo lugar que Jesus chegou e foi recebido como profeta, o que aconteceu? Todos foram curados, foram libertação, expulsou demônio, multiplicação, milagres. Então muitas vezes você está falando assim, não, deve ter alguma coisa errada, porque o meu pastor é fulano, estou seguindo o ministério apostólico, mas não acontece aqui na minha igreja ou na minha vida as mesmas coisas. Por quê? Porque uma ligação verbal, uma conexão verbal, ela não influencia em nada. O que traz a unção é uma conexão no Espírito. E eu vou falar uma coisa. A honra é uma revelação. Se você falar para alguém, se você ensinar alguém a te honrar, você está errado. Você falar para a pessoa assim, se você me honrar, não, isso é tirania. Você precisa ter a revelação da honra, não para você ensinar as pessoas a te honrarem, porque isso aí é coisa do homem. Isso é domínio, isso é controle. Você precisa ter uma revelação da honra para você andar nisso. É para você andar em honra. Não é para você fazer ninguém te honrar. Eu não ensino ninguém a me honrar. Às vezes a pessoa fala assim, tamo junto, não sei o que e tal. Amém, irmão, vamos caminhando. Se você me vê como amigo, você vai receber galardão de amigo. Se você me vê como profeta, você vai receber galardão de profeta. Se você me vê como apóstolo, você vai receber galardão de apóstolo. Então é você que decide. Se você me vê como um homem comum qualquer, você também não vai ver nada na minha vida. Você não vai enxergar a unção e a manifestação. Então, eu posso falar isso com propriedade, porque além de eu justificar na palavra, eu vivi a desonra, eu vivi a honra.
Deus me revelou os contextos de destruição, vamos dizer assim, de desconstrução na minha vida, pela desonra com a minha mãe, desonra com meu pai, pela desonra com os pastores que eu tive. Eu vim de um contexto de desonra, por isso que hoje eu ensino isso. Eu vim de um contexto de completa desonra na minha família, que a minha família também veio de desonra, tanto meu pai como a minha mãe. Então eles passaram isso pra gente, né? Eu e minha irmã, a gente veio vivendo também isso. Só que quando eu conheci o Evangelho, o Espírito Santo veio reconstruir isso em mim para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então teve um encontro que o meu pastor lá no Mato Grosso falou assim: ó, eu tive um sonho. Falou para mim: o pastor Leonardo, eu tive um sonho. Você tem que ir lá na cidade, lá encontrar sua mãe, seu pai. Eu não sei o que é, mas você tem que ir lá. Aí, inclusive, na época, ele pagou a minha viagem para eu ir, né? Pagou os custos da minha viagem do Mato Grosso para Ribeirão Preto. Na verdade, eu encontrei meus pais em Uberlândia e aconteceram coisas muito, mas muito sobrenaturais, boas e ruins. Quando a gente foi ali fazer uma reunião de confissão ali eu trazer eles a uma confissão de arrependimento e perdão aos pais deles, falecidos já, e eu confessar ali com eles o arrependimento e pedir de perdão a eles pela minha desonra ao longo da história da minha vida. Então, foram coisas assim, que se eu não acreditava em algumas coisas sobrenaturais, aquele dia ali eu passei a acreditar. Então, você não tem noção da destruição familiar e de legado que existe dentro da desonra. Às vezes você pode se perguntar assim. Uma vez eu falei para uma pessoa, até hoje eu não sei se eu me arrependo ou se ele precisava ouvir aquilo. Mas uma vez uma pessoa falou algo comigo, um pastor, e eu disse para ele assim: olha, a gente só vai saber exatamente o efeito da forma como a gente cuida e trata e ensina nossos filhos quando eles forem maiores. Porque ele pode te respeitar até os 18 anos, mas o dia que ele sair de casa, você vai saber se tudo aquilo que foi plantado é real. Se ele recebeu, se ele absorveu. Por quê? Porque muitas vezes ele vai aceitar certas coisas porque ele está dentro da nossa casa. Só que depois que ele sair, ele vai pôr para fora quem ele é. Então não se iluda com esse tratamento de ou extremamente protetor, extremamente coruja, nem o extremamente rígido. Porque você só vai conhecer quem é a pessoa se ela tiver liberdade de te desonrar. Se ela não tiver liberdade de te desonrar, como é que você vai saber? Então eu dou liberdade para todo mundo se relacionar comigo. Alguns me tratam como amigo, colega, parceiro. O Léo quando eu preciso, quando eu preciso eu lembro dele. E tem pessoas que têm estima e honra. E as pessoas que têm estima e honra, elas contam os mesmos testemunhos que acontecem com elas, das coisas que acontecem na minha vida. A Socorro, que é minha cunhada, ela sabe o que eu estou falando, porque eles têm igreja e eles podem falar aqui na live, ela pode falar aqui na live, se não acontecem os sinais maravilhas lá na igreja deles. Então, as pessoas muitas vezes, elas vivem um evangelho humano. O evangelho não é humano. Se você pegar sua racionalidade, sua lógica, sua matemática, né, sua mente grega, e você quiser andar no evangelho, você vai andar na religião pro resto da sua vida. E tem gente que nasce na religião, cresce na religião e morre na religião. E não conhece o evangelho do Espírito. Não conhece o evangelho do poder. Por quê? Porque ela quer entender o evangelho na mente. Ela quer falar assim: não, mas isso não faz sentido, isso é honrar homens, que eu quero honrar Deus. Eu, por exemplo, eu não confio mais, eu tive que viver, experimentar, entender e ter revelação da Bíblia para entender. Eu não confio em homem nenhum. Não confiava. Até o dia que Deus me mostrou que se eu confio num homem, eu não estou confiando em Deus. E eu sofri muito por isso. Eu falava assim: mas o Senhor não se manifesta através das pessoas? Ó, Socorro falou aqui, ó, ontem mesmo foi power, né? Então, as pessoas que têm por estima, e a honra você
se manifesta de várias formas, mas a honra está no seu coração. Você pode dar uma oferta para a pessoa e no seu coração você não tem honra por ela. Você dá porque, sei lá, se todo mundo dá e você também acha que tem que dar, não sei. Mas é muito mais sobre o seu coração. Sobre o que você enxerga pela fé ali. Porque honra é um caráter. E um caráter ele se manifesta nas relações. Então, quando você... Eu vou contar coisas aqui, porque algumas pessoas têm vergonha de contar os erros da vida. Eu não tenho. E por que eu conto aqui? Eu não fico falando sobre isso. Eu conto aqui porque é para você aprender. Então, quando eu saí do ministério, eu saí frustrado, decepcionado e escandalizado. Com alguns pontos, que não vem ao caso. Parou. Eu quebrei financeiramente. E a unção parou. Aí você diz assim, mas não foi por causa do pastor, foi por causa do seu coração. Sim, meu coração escandalizou. Eu comi uma ofensa. Eu peguei uma isca de Satanás. Então eu sei o que eu estou falando. Agora tem gente que vai embora e não passa por tanto atropelo porque a pessoa não vai magoada. Ela vai indiferente. Então ela vai viver uma vida normal, racional, natural e tudo bem, segue a vida. Só que não, eu não fui para a indiferença, né? Eu fui para a indignação, eu fui para a decepção. A decepção ela vai virando uma amargura. Então eu entendo bem disso aí, sabe? Tem gente que fala comigo assim, fala sempre comigo, tem porta aberta comigo e a pessoa acha que está andando na unção comigo. Não está. Não é a sua amizade pela pessoa que traz a unção, não é. Se você pensa que é assim, você está perdendo, vamos dizer assim, você está perdendo a oportunidade. Você precisa descobrir, não é você tentar honrar ninguém não, não tenta não, vai para a palavra e medita na palavra e tem a revelação. Tem a revelação do impacto na vida das pessoas, da Bíblia de honra, pessoas de honra. Porque você honra a Deus como? Em primeiro lugar, você honra a Deus confiando nele, única e exclusivamente nele. Se você tem alguma expectativa com alguém para resolver sua vida, para te ajudar, porque eu sei que vai dar certo, porque fulano disse que vai me ajudar. Se você está andando assim, você vai se frustrar em algum momento. Não adianta. É certeza. É Deus que vai fazer você ir para esse lugar de frustração para te amadurecer. Porque você não pode colocar. Por isso que ele fala, maldito o homem confia no homem. Quando ele fala isso, ele não está falando em termos de você não ter relação com a pessoa, de você não ter aliança, de você respeitar. Não, quando confiar é você esperar naquela pessoa, você ter expectativa ali que ela vai te salvar de qualquer coisa. Não vai. É Deus que te dá o ar para respirar, é Deus que dá a condição de trabalhar, é Deus, né? As relações de confiança que você tem nas pessoas é em relação de funções. Você vai trabalhar, você vai delegar, você vai contratar, você vai... né? Essas relações de confiança, tudo bem, mas eu estou falando confiar em relação à sua vida. Qualquer pessoa que você colocar a sua vida na mão dela, você está em desobediência, você está em desonra com Deus. Porque a gente honra a Deus acima de todas as coisas. Não é, nenhum homem pode estar no lugar de Deus. E eu coloquei pessoas no lugar de Deus. Quando Deus falava que ia fazer algumas coisas comigo, eu ficava achando que era fulano que ia fazer. Eu achava, é fulano, eu acho que é fulano, porque fulano está próximo, porque a pessoa é legal, porque a pessoa gosta da gente. Então Deus aí, não vai. Deus usa uma pessoa completamente fora e faz aquela pessoa que você colocou expectativa pisar na bola com você para você se frustrar mesmo com ela e falar, não posso confiar em ninguém. Então você não pode confiar em ninguém. Você tem que confiar em Deus. Nunca ache que você pode dizer assim, não, eu vou fazer isso porque eu sei que se der errado fulano vai quebrar meu galho. Não vai. Inclusive, você vai pedir ajuda para uma pessoa que você sempre achou que te ajudaria e ela vai falar não para você. E vai ser de Deus ela falar não para você, porque você precisa confiar em Deus. Aqui, 3 pessoas que você batizou e lembra dos seus ensinamentos. E nós estamos dando continuidade aqui em Paulista. Glória a Deus. Então, Deus seja louvado. Então, isso não é idolatria, isso não é bajulação, isso é honra, isso é unção. A unção, ela mortifica suas motivações. A unção que vai te levar ao amadurecimento. Só que a unção, ela vai te levar para um caminho. E você quer construir um ministério de pessoas que te servem
em honra, que ouvem as suas palavras, que obedece às suas instruções, que respeita as suas direções, mas você não faz isso com ninguém. Eu conheço pastores que têm ministérios grandes, ministério com muita gente, com muitos sinais, muitas coisas, mas as pessoas não têm fidelidade, lealdade com ele em relação ao ensino. Por quê? Porque ele não tem. Ele não tem uma linha de pensamento. É como se eu chegasse para você e falasse assim, você falasse, Léo, como é que é o seu ministério? Aí eu dissesse assim, ó, tem uma parte aqui do meu ministério que funciona na linha do Vida no Espírito. Mas tem algumas coisas que eu ensino que é da reforma. E tem umas outras coisas que eu ensino que é pentecostal. Então o seu ministério não tem identidade. Você não tem uma jornada, você não tem um caminho. O que é o ministério de legado? É a sua visão que Deus te deu, mais a visão daquele que você serviu. Esse é o caminho de legado. Então você pode aprender com todo mundo, porque Paulo falou, vocês têm muitos mestres. Então você pode ter vários mestres, mas você tem um pai. E tem gente que hoje está dizendo que pode ter vários pais. Eu não entendo essa forma. Eu não vi nenhum momento na Bíblia a gente levar por essa linha de vários pais. Você tem um pai na fé, alguém que te consagrou, que viu a sua unção, que viu a sua vocação, que viu o seu chamado e que confirmou aquilo. Entende? Então é ali onde você planta a sua lavoura. É ali onde você constrói o seu legado. Por quê? Porque hoje, por mais que qualquer outra pessoa diga, eu li o livro, eu assisti todos os vídeos, sei lá, que diz que eu encontrei disponíveis do Dave Robertson, e eu vivi com o Célio Rosa, o apóstolo. O Célio Rosa, é esse livro aqui. Ele carrega esse legado. E eu creio que eu carrego também. Então, é geracional. Agora, é a opção de cada um. Eu não sigo a homens, eu sigo a Deus. Amém. É o que eu falei. Quando eu venho trazer aqui, eu venho trazer para quem receber. Quem não pensa assim, amém. Faça um ministério Frankenstein, né? Tem um pedaço de reforma, um pedaço de calvinismo, um pedaço de batalha espiritual, um pedaço de vida no espírito. Junta tudo lá e faz uma coxa de retalho. Vai acontecer muita coisa, vai ter gente, vai batizar gente, vai ter. Só que você não tem identidade. Então Paulo tinha discípulos, João tinha discípulos, Pedro tinha discípulos. Os discípulos de Pedro, eles não eram discípulos de Paulo. Aí Paulo fala assim, eu não fui chamado para batizar. Aí ele fala, uns dizem que é de Paulo, outro é de Apolo. O que ele estava querendo dizer ali? A questão que eu estou falando aqui da bajulação, não é sobre o homem, é sobre a unção. Porque todos aqueles aos quais às vezes aquele pessoal estava dando muita divisão ali no corpo, no final vinha da mesma raiz. Ou você não sabe que Paulo teve que se sujeitar a Pedro para o ministério dele começar. Ou você não conseguiu ver isso ainda no livro de Gálatas. Quando Paulo encontrou os colunas da igreja, que é aqueles que andaram com Jesus, Pedro, Tiago e João, estes deram a destra de comunhão a Paulo e reconheceram. Pedro disse, eu vejo na sua vida a graça para os gentios, assim como tem na minha vida. Enquanto Pedro não viu, reconheceu, falou, destra de comunhão é o aval. O ministério de Paulo não era autenticado. Então tem gente que vai andar, vai fazer sinais, vai abrir igreja, vai fazer um monte de coisa, mas ele não tem autenticidade. Aliás, autenticidade não, ele não tem legalidade naquilo que ele está fazendo. Por isso que muitas vezes você viu, não sei se você viu, né? Eu até estava meditando ontem à noite nesse texto, que os caras foram expulsar demônios lá, e aí eles falaram assim, os filhos de Cefas, aí eles falaram assim, eu te conjuro os demônios, né, em nome do Deus de Paulo. Aí os demônios disseram, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, eu não sei quem são. E deu uma surra nos caras, os demônios. Então, às vezes, a gente quer insistir em determinadas coisas simplesmente porque é a nossa razão, é a nossa mente grega,
a nossa ideia de que é assim que é e pronto. E eu não olho para um contexto de como as pessoas chegaram em determinados lugares, porque naquilo que você ensina e naquilo que você faz tem que ter sinais maravilhas, porque é isso que testifica da verdade. E aí o incrédulo que eu falo é o cético, aquele cara cético. Ele é racional, ele é cético, aí ele diz, mas eu não vejo manifestação na sua vida. Porque você não... Aí é a prova, porque você não me tem por profeta na sua vida, porque você não me tem por alguém que... aí eu vou lá e oro pelo outro, tem. Aí eu vou orar por você, não tem. Por quê? Porque você não me tem por profeta. Inclusive, muitas vezes tem gente que vai pedir oração, mas já vai na dúvida, vamos ver, né, se isso aí é mesmo de Deus, não sei o quê. Se for de Deus, vai acontecer. Esse ceticismo é que bloqueia muita gente. Então, às vezes, Deus quer te levar para lugares, quer abrir conexões para você, alianças, e você não consegue entrar, porque você não vai para o nível 2 se você não honra o nível 1. Às vezes Deus te coloca para honrar pessoas e você não consegue, você não tem isso no seu caráter. Como é que Deus vai te levar para outros lugares? Aí você vai honrar as pessoas por conveniência ou por quem elas são? Então, infelizmente, eu falo infelizmente, no Brasil eu vejo isso de uma forma mais difícil, porque o brasileiro, ele vem de uma cultura de desonra. O brasileiro não é acostumado a honrar. Você pode ver, honrar a autoridade, honrar pai e mãe. Por que é tão difícil hoje para a polícia trabalhar? Porque os políticos são corruptos. Os políticos são só uma representação de uma parcela, tá? De uma parcela da sociedade. Tem pessoas honestas no Brasil? Muitas. Tem pessoas de honra? Tem também. Mas se você me disser que é a maioria, por que o país está desse jeito? Então não é a maioria. Não é a maioria. Então, às vezes é mais fácil a gente ter o controle das coisas. Por exemplo, eu tenho condições hoje de criar um ministério só de pessoas que sejam, não vou dizer no sentido de ser melhor, tá? Mas só de pessoas que no momento estão menos do que eu hoje. Menos financeiramente, menos conhecimento. E eu ficar sempre ali por cima do bolo, como se fosse assim, eu que sei mais, Não. Eu tenho que honrar pessoas que estão na minha frente. Eu tenho que me submeter. É muito fácil eu ser só quem coordena, quem ensina, quem dá ordem, quem isso, quem aquilo. Por quê? Porque isso aí porque eu conheço muita gente que se relaciona muito bem com todo mundo que é abaixo. Mas ela não participa de mesas onde tem pessoas que são mais do que elas. Elas não se dispõem a isso. Por quê? Porque ela não sabe ficar por baixo. Ela não sabe se fazer menor. Então ela sempre vai buscar um público aonde ela possa ser alguém que está sempre por cima. Entende? Então fica aí na liberdade de quem está assistindo fazer pergunta, tá? Então a unção, ela não é uma manifestação emocional. Algumas afirmações que eu escrevi aqui. Ela não é uma manifestação emocional. A unção, ela não é algo que você sente, porque tem gente que fala que sentiu uma unção. A maior parte das unções que eu recebi, eu não senti nada. Unção não é algo que você recebe por esforço, é algo que você recebe por honra, por reconhecimento. Sobre encontro real, né? Então, por exemplo, a unção também se manifesta numa palavra profética que você anda nela. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu tive uma revelação. Aí eu falo, conta aí. Porque isso, porque aquele versículo tal. Aí o que eu faço com isso agora? Ande nisso. A revelação abre um caminho, abre uma porta. Agora ande por esse caminho. Então vai buscar entendimento, vai meditar em textos de honra na Bíblia, que você vai começar a ter revelação de honra. Eu tive revelação de honra em todos os livros da Bíblia, tem todos. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, todos os livros têm revelação de honra. Primeiro porque apontam para Jesus. E em Isaías, eu não lembro exatamente se é no capítulo 7, que diz, ele era digno de honra. Jesus era digno de honra. Veja só. Só que quando ele foi para a cruz, ele se fez vergonha no seu lugar. Para quê? Para você se tornar alguém de honra.
Então, o caráter de Cristo manifesto na sua vida expressa a honra. Se você é uma pessoa que você não consegue honrar, busque a revelação de Cristo, porque é no caráter dele que está. Então, eu não vou falar para você fazer técnica, metodologia, ou falar para você me honre que você vai aprender. Não é. É a revelação de Cristo. Porque em Isaías diz, ele era digno. Era que está falando da crucificação. Mas aí, a profecia para Jesus é, ele se fez vergonha. Para que ele se fez vergonha? Porque foi uma substituição, ele entrou no seu lugar. Então agora você é de honra. Só que você não entendeu ainda, talvez. Você não tem a consciência de que você já é alguém de honra. Você não vai se tornar, você já é. Você só precisa ter consciência. Irmão, eu tenho muita história para contar de experiências negativas da minha vida antes de Cristo e durante a jornada de fé. De como minha vida secou quando eu me frustrei com um homem de unção. Não foi uma vez só, tá? Demorei um pouquinho para aprender. 2 vezes passei por isso. Então hoje eu posso ser 200% contra aquilo que a pessoa está dizendo. Eu guardo a informação e oro em línguas, medito. Eu vou falar um negócio incrível. Tudo que eu ouvi em 2020 inteiro, 2021 inteiro, porque quase todos os dias, quando o meu pastor estava lá com a gente, que a gente morou no rancho dele, qual que era a minha estratégia, né, para ouvir ele? Eu acordava mais cedo, fazia o café da manhã, colocava na mesa, aí ele sentava na mesa, começava a comer e falar, e a gente segurava ele ali às vezes até meio-dia. Era uma estratégia, por quê? Porque eu tinha que fazer ele sentar, eu tinha que fazer ele estar ali. Às vezes eu percebi algumas vezes que ele até estava meio de jejum, aí ele ficava meio por ali e começava a falar, e quando a gente ia ver era meio-dia. Então eu criei estratégia, lutei, criei, honrei em tudo o que eu podia fazer para tirar tudo aquilo ali que tinha, e eu tenho certeza que eu não consegui tirar tudo, né? Mas eu trouxe. Aí quando eu vim embora, porque era tempo de eu vir embora, eu não tenho dúvida disso. Eu só não deveria ter vindo embora com o coração machucado, porque eu escandalizei. Quando escandalizar é você se ferir com algo que você não concorda, tá? Não é escandalizar, não é porque você viu o que você viu de absurdo. Não tem a ver com coisa errada, tem a ver com você se frustrar com uma expectativa que você colocou em algumas coisas que não funcionam do jeito que você gostaria. E aí isso fechou meu coração. E eu comecei a conhecer muita gente que não acredita nessas coisas. Por quê? Porque você vai andar com um tipo de pessoa que você, na frequência que você está, naquilo que você concorda. Por isso você tem que se sujeitar a pessoas que estão na sua frente, de unção, para você não ficar ali estagnado naquele lugar desconfortável para você. Porque aqui eu domino. Tem muito pastor de igreja que fica ali na igreja dele porque ali é conveniente, ali ele é o Senhor. Tudo bem, não estou falando no sentido de pejorativo, tá? Senhor que eu digo assim, ele é a pessoa que todo mundo respeita, mas ele fica ali no grupinho dele. Porque se ele for para um ambiente onde ele não é o maioral, ele vai ficar desconfortável, ele vai ser o menor, e ele não quer ser menor nos lugares. E isso é um comportamento já defensivo, de orgulho e tal. Então Deus ele quer te levar para a humildade justamente porque a humildade é que faz você crescer, porque você vai para um lugar e se faz menor e ali você cresce, porque quem te recebe vai puxar você para outro lugar. Então meu mentor que eu tenho lá dos Estados Unidos, ele me ligou semana passada, não, que dia que foi? Foi semana passada, ele me ligou e aí eu estava na piscina. Aí eu vi o chamado, vou te explicar como que é. Eu penso assim, quem não concorda, siga da forma que você entende. Aí ele me ligou, eu tenho estima pela unção na vida dele, pelo ensino, pelo que ele me puxa. Toda vez que ele conversa comigo, ele me arranca de um lugar e puxa para um lugar mais... sair do conforto para o desconforto. Aí o sinal na piscina é muito ruim, não dava para atender. Aí eu já saí da piscina, peguei o celular e falei, tô na piscina, peraí que eu vou entrar. Aí ele, não, depois a gente se fala. Eu falei, não, ou seja, eu priorizo essas pessoas. Tem gente que não, tem gente que fala, é fulano, depois eu converso com ele. Amém. Faça como você entende. Para mim, essas pessoas são prioridade, como também as que eu sirvo.
Claro que eu vou priorizar as pessoas que eu estou servindo elas, mas eu não perco. Talvez qual seria o próximo dia que ele ia ter tempo para falar comigo? Ele ficou 2 horas no telefone comigo. Mas é o coração, é minha fé, minha prioridade, minha honra, que produz essa disponibilidade dessa pessoa. Milhões e milhões de coisas para a pessoa fazer. Aí eu perguntei para ele, eu posso falar isso, porque se ele assistir, ele confirma. Por que que você, né, tá fazendo essas coisas, me ajudando dessa forma, tá me puxando para crescer? Ele falou, porque Deus falou comigo para fazer isso com você, porque Deus colocou no meu coração, não é a nossa ligação de amizade, porque ele hoje vive em outro contexto do meu, tem nada a ver com o meu contexto, mas Deus fala para uma pessoa, ela obedece, porque ele é um homem de honra. Quem é de honra, prioriza quem é de honra. Então, se você às vezes for destratado, desconsiderado por pessoas, não leve para o lado pessoal. Não ache que é assim, é porque ela não tem apreço por mim. Não, é o caráter da pessoa. Ela não tem prioridade por esses princípios. Ela tem todo mundo por comum. E ela acha que isso é humildade. Se isso fosse humildade, Jesus tinha repreendido a mulher que jogou o perfume nos pés dele. Ele ia chegar para ela e dizer, olha, amada, né, vamos aqui no canto para não se expor publicamente. Não faz isso não. Porque, né, ele ia repreender ela. Mas o que ele disse? Ele elogiou ela e repreendeu os discípulos que tinham repreendido ela, que tinham criticado ela. Então, quando alguém vier te honrar, não é porque você é especial. Eu não me sinto especial quando alguém me honra. Sabe por que eu aceito a honra? Porque essa pessoa é de honra. Quando ela me honra, ela está mostrando quem ela é, não quem eu sou. Talvez eu nem sou nada. Talvez eu até acho que sou alguma coisa e não sou ninguém. Mas a pessoa que é de honra tem por estima quem é de honra. Então eu sei, as pessoas de honra, elas me tratam diferente. Não é porque eu sou diferente, não é porque eu peço, não é porque eu exijo. Irmãos, eu conheço pessoas que não têm motivo para me tratar bem. Por nada. Não tem motivo. Eu não ofereço nada para ela, eu sou menor do que ela no sentido social, financeiro, tudo. Eu não tenho ministério grande. Por que a pessoa me honra? Porque ela é de honra. Não tem a ver comigo. É igual Jesus. Teve gente que tratou Jesus com desonra, teve gente que tratou Jesus por comum, e teve gente que honrou Jesus. E Jesus não é a mesma pessoa. Então isso tem mais a ver com a pessoa do que com você. Não leve para o lado pessoal. Quando eu não entendia isso, eu me sentia mal quando alguém me tratava mal, e me sentia bem quando alguém me tratava bem. Então quem estava errado? Eu, porque eu estava dependente emocional do comportamento das pessoas. Quando eu me livrei disso, eu entendi que me tratar bem ou mal fala sobre ela, não sobre mim. Eu sou a mesma pessoa. Tem mais coisa para falar, sabe? Mas assim, eu vejo que às vezes a gente quer derramar tudo de uma vez e não é o correto. O que tem aqui é suficiente para quem quer crescer e passar para um outro nível hoje. Eu sei que não é para todos, como em nenhuma situação no reino de Deus, o que você traz é para todos. É para aqueles que Deus encontrou um lugar no coração e vai poder trazer essas pessoas para outro nível. Então Deus abençoe vocês e que vocês possam crescer na graça cada vez mais. Em nome de Jesus.